Bom dia, sétimo ano. Vamos dar início aí, pessoal, na unidade 4, tá? Que está lá na página 348. Então, pessoal, a partir de segunda-feira, vocês já receberam aí, acho que no grupo dos pais aí de vocês já receberam o comunicado que esse bimestre, a nossa prova bimestral, vocês vão vir aqui na escola pegar essa prova. E vocês têm no dia 28, 29 e 30 para pegar a prova. Esses 3 dias somente. E vocês terão até o dia 4 para realizar essa prova, para fazer essa prova. Porque dia 5 tem que ser devolvida essa prova aqui na escola. Porque dia 5 eu vou vir na escola para poder pegar essa prova. E aí vou corrigir e fechar a nota do terceiro bimestre. Então não pode passar do dia 5, tá? Essa prova, como vocês vão ter praticamente uma semana para fazer a prova, pessoal, ela está um pouquinho mais extensa, tá? Do que as outras, está um pouquinho mais extensa. Mas vocês vão ter muito tempo para fazer, para pesquisar. Então, eu não vou admitir que vocês tirem nada menos do que 10, né? Porque uma semana para fazer, tendo condições de pesquisar tudo. Então, não é possível, né? Que vá tirar menos que 10. Tá, então vamos lá. E aí, quando vocês vierem pegar a prova segunda-feira aqui na escola, que vai ser 28, é próxima segunda-feira, eu ainda não vou ter terminado, tá? A unidade 4. Nós temos mais essa semana para poder terminar essa unidade, certo? Então, mesmo vocês estando com a prova em mãos, nós ainda teremos aula para poder continuar e encerrar a nossa apostila, tá? Então vamos lá. Aí o horário de aula na próxima semana vai ser o mesmo, vocês terão as 3 aulas, tá? Mas já estarão com a prova em mãos. Então vamos lá. Então essa unidade 4 aí, pessoal, está falando sobre imunização. Nós vimos aí nas outras unidades, né? Falamos um pouquinho sobre anticorpos, sobre antígeno, né? O processo de imunização, né? Vacina, soro, mas só citamos alguns tipos de soro e vacina, né? Vamos ver agora nessa parte aí de imunização, a gente vai saber um pouquinho mais sobre o soro e as vacinas. Então, nessa introdução aí, pessoal, ele está dizendo que para ampliar a imunidade, né, foram desenvolvidos soros e vacinas, tá? O soro, pessoal, ele carrega anticorpos pronto para combater o antígeno. Então, o soro ele é usado quando? Quando você é picado por uma serpente ou por um escorpião. Também pode acontecer de você precisar desse soro quando você tem um tipo de alergia a alguma bactéria ou algum vírus, tá? Então, você vai tomar esse soro e o soro já contém esse antígeno para aquele veneno que você se expôs, que está no seu corpo, tá? Então, o soro ele já contém um anticorpo. E a vacina não. A vacina vai estimular o seu organismo a produzir anticorpos para aquele determinado vírus ou para bactéria ou para algum corpo estranho que esteja no seu organismo, tá? Então, a vacina estimula a produção de anticorpos e o soro já é o anticorpo pronto contra aquilo que você naquele momento precisa, certo? Então, vamos ver aí o que ele está dizendo lá, ó. Introdução. Para ampliar a imunidade do organismo, foram desenvolvidos soros e vacinas
Como vimos na unidade anterior, o soro carrega anticorpos prontos para combater determinado antígeno, e as vacinas estimulam a produção de anticorpos no organismo. Nessa unidade, estudaremos como os soros são produzidos e o mecanismo de ação das principais vacinas administradas, observando diferenças entre essas duas formas de prevenção de doenças. Tá? Então, pessoal, é muito importante a vacina, tá? E outra coisa, outra diferença do soro e da vacina. O soro você toma quando você já foi contaminado. Tipo, você foi picado por uma serpente. Então, você vai lá e vai tomar o soro contra o veneno daquela serpente, para combater o veneno daquela serpente no seu organismo. A vacina você vai tomar e ela vai começar a produzir esses anticorpos. Então, isso quer dizer o quê? Se você tomar a vacina hoje, você tem que aguardar mais ou menos de 20 a 30 dias, tá? Sem entrar em contato com aquele agente, né? Com que causou com que pode causar a sua infecção, para que essa vacina comece a produzir os anticorpos no seu organismo. Então, não é porque eu tomei a vacina hoje, pronto, amanhã eu já posso me expor em relação àquele vírus ou bactéria. Não, eu tenho que ter um espaço, tá, para o meu organismo produzir aqueles anticorpos. E normalmente é de 20 a 30 dias que isso acontece, tá? Então, ele está falando aí desses soros, pessoal. Ainda na página 348. Então, esses soros aí, eles são substâncias que contêm anticorpos, tá? São substâncias que contêm os anticorpos, né? Como eu disse, o anticorpo já está pronto, tá? Ele contém os anticorpos, certo? Esse soro aí, ele é produzido através de um animal. Normalmente é usado o cavalo, tá? O cavalo é um animal muito usado para poder desenvolver esses tipos de soro aí, tá? Soro contra o quê? Contra a picada de animais peçonhentos, né? Animais peçonhentos são aqueles que possuem a glândula aonde tem o veneno, tá? Aí ele vai inocular. Quando ele pica você, ele transmite esse veneno, tá? Esse soro aí, pessoal, ele vai interferir na ação, né, dos antígenos, ou seja, do veneno que está lá no seu corpo, tá? Ele não vai deixar, ele vai fazer com que esse veneno pare de agir no seu corpo, tá? Então, você não vai desenvolver os sintomas, não vai desenvolver doença, tá? Ele está dizendo aí, ó, vamos ver aí. Os soros são substâncias que contêm anticorpos produzidos por animais, geralmente cavalos. Eles são utilizados em pessoas picadas por serpentes ou outros animais peçonhentos, como escorpião, ou nas que desenvolveram intoxicações causadas por bactérias ou infecções por vírus. Quando ele diz aqui, pessoal, para cada animal peçonhento tem um tipo de soro específico, tá? Então, para o escorpião tem um soro específico. Serpente, todas? Não. Para jararaca é uma, para um outro tipo de serpente é outro soro. Por isso que é importante, quando a pessoa é picado por uma serpente, é muito importante que ela tire uma foto dessa serpente, ou se essa serpente se matou essa serpente. O ideal é tirar uma foto dessa serpente para levar para o médico ver que tipo que é. Por quê? Para cada serpente tem um tipo de soro, tá? Não é o soro para picada de cobra serve para todas elas. Não, porque cada serpente tem um tipo de veneno diferente, tá? Então, vai ter que ser aplicado um soro também diferente. Aí ele diz, não, os anticorpos presentes nos soros interferem na ação dos antígenos, evitando que atinjam o organismo.
É importante destacar que eles não imunizam quem os recebe. Exatamente. O soro não vai deixar você imune. Então, tipo assim, você foi picado hoje por uma serpente qualquer. Você vai lá para o hospital, você toma soro. Esse soro vai interferir nesse antígeno, ou seja, vai fazer com que esse veneno pare de circular no seu sangue, tá? E tá, beleza, você vai estar curado disso. Mas se você for, você não vai estar imune à picada daquela serpente. Se você for picado novamente, você terá que fazer o mesmo processo. Você não fica imune, tá? Tem que tomar o soro novamente. Existe um tipo de soro específico para cada situação. Por exemplo, o soro produzido para acidentes com a serpente jararaca é diferente do soro produzido para tratar a raiva, doença transmitida aos seres humanos pela saliva de animais infectados. Então, como eu disse, é diferente, tá? Cada soro é para uma determinada coisa lá. Ele está perguntando lá, um jogo rápido aí. Você já precisou receber algum tipo de soro? Caso sim, compartilhe essa experiência com seus colegas. Não precisa me enviar isso daí não, tá, pessoal? Porque essa resposta é pessoal, né? Tá? Então, vamos ver aí, pessoal, na página 349 ainda, como que ocorre essa preparação desses soros, tá? Esses soros, a maior parte dos soros, pessoal, 80% de todo o soro usado no Brasil, ele é produzido no Instituto Butantan, em São Paulo, tá? Esse Instituto Butantan desenvolve vários tipos de doenças, de vacinas e também desenvolve esses tipos de soro. Olha lá. Preparação de soros. A produção de soro para picadas de animais peçonhentos envolve algumas etapas. Veja um esquema simplificado desse processo na imagem a seguir. Então, nós temos lá, extração do antígeno peçonha do animal, pode ser serpente, escorpião ou aranha. Então, retira-se ali o veneno, né? Está retirando lá através da presa, né? Pressiona-se a presa da serpente e ela solta esse veneno. Somente ela só vai soltar esse veneno quando ela pressiona a presa, pessoal. Por isso que quando ela pica, todo o veneno fica ali naquela picada, porque quando ela pica ali, entra ali na sua pele a presa dela, né? As duas presas ali. E através dessa presa que vai sair esse veneno, vai direto para a corrente sanguínea. Então, colheu lá. Preparação do antígeno em institutos especializados, ou seja, colheu, foi colocado lá no balão volumétrico e num tubo de ensaio. 3. O antígeno é injetado no animal. Aí pega-se esse veneno que foi tirado, né, esse antígeno, que é o veneno que foi tirado da serpente, e aplica no cavalo, tá? Aplica esse daí no cavalo. O que acontece quando aplica no cavalo? Depois de algum tempo, o animal, ou seja, o cavalo, começa a produzir os anticorpos necessários para combater os danos do antígeno. Então, o cavalo, pessoal, ele produz esses anticorpos. Então, injeta-se o veneno da serpente lá no cavalo e o organismo do cavalo começa a produzir esses anticorpos. Parte do sangue é retirado do animal. Aí retira-se sangue desse animal que já produziu esse anticorpo, tá? O sangue é separado em duas partes, glóbulos vermelhos e plasma, parte líquida do sangue, tá? Necessária para a produção do soro. Então, ele separa a parte líquida e a parte sólida do sangue, tá? Isso daí o plasma é submetido a processamento em institutos especializados. Esse plasma aí
né, que foi retirado, esse sangue que foi retirado do cavalo, é mandado lá para esse instituto, que é o Butantan, tá? E lá, após a realização de testes para análise da qualidade, o soro está pronto para distribuição. E ali eles preparam aquele soro, dali distribui, né, em hospitais, tal, locais onde vão fazer, onde vão aplicar esse soro, tá? Ou seja, então tem todo um processo, certo? Normalmente, o animal que é usado para poder desenvolver esses anticorpos é o cavalo, tá? Tipos de soro. No Brasil, atualmente, o órgão responsável por cerca de 80% da produção de soros e vacinas é o Instituto Butantan. Observe o quadro apresentado a seguir, alguns dos soros produzidos lá. Então, vamos ver quais são os soros que são produzidos no Instituto Butantan, né? Então, tipos de soro. Nós temos lá antibotrópico, acidente com serpentes do tipo jararaca. Anticrotálico, acidentes com serpente surucucu. Antielapídico, acidentes com coral. Então, veja bem, pessoal, 3 tipos de serpente, 3 tipos de soro diferentes. Isso que eu digo, cada serpente, né? Porque, foi picado por uma serpente lá, qualquer soro vai resolver o problema. Não. Por isso a importância de se tirar foto da serpente, tá? Antiaracnídeo, é o de aranha, né? Acidentes com aranhas do gênero armadeira, né? Ou aranha marrom, e escorpiões brasileiros do gênero Títios, tá? Pessoal, escorpião também, picada de escorpião também leva à morte, tá? Não é só cobra, não. Antiescorpiônico, acidentes com escorpiões brasileiros do gênero Títios. Antitetânico, tratamento de infecção bacteriana do tétano, também é um soro, né, que normalmente as pessoas falam que é vacina, só que não é vacina, é um soro, tá, pessoal? Toma-se no posto de saúde, é antitetânica. Fala vacina antitetânica, na realidade ele é um soro. Antirrábico, tratamento de infecção viral da raiva. Raiva é uma doença transmitida pelo cachorro e pelo gato, tá? Por isso que tem campanhas todo ano para você levar seu cachorro, seu gato para tomar vacina. Antidifterico, difícilzinha essa palavra. Tratamento de infecção bacteriana, difteria, tá? Antibotulínico, tratamento de infecção bacteriana, botulismo. Antitimocitário, reduzir as possibilidades de rejeição de certos órgãos transplantados. Então, é claro, pessoal, que eu não vou pedir para vocês que saibam qual o tipo de soro ou tipo de vacina, né, que é usado em determinadas situações, tá? Tipo de soro não, vacina eu posso até pedir alguma coisa, mas soro não, tá? Então, o que vocês têm que saber aí do soro? Então, o que eu quero que vocês saibam sobre o soro é que o soro, para cada tipo de veneno existe um tipo de soro, tá? Esse soro, normalmente, ele é produzido no organismo do cavalo, porque é injetado o veneno lá no cavalo. O organismo do cavalo tem essa capacidade de produzir anticorpos contra esses venenos, tá? Quero que vocês saibam também, em relação ao Instituto Butantan, né, 80% de todas as vacinas e soros são produzidos nesse instituto, tá?
Lembrando que, pessoal, lembrando que eu posso pedir uma pesquisa para vocês em relação a esse Instituto Butantan. Vocês vão ter muito tempo para fazer prova, então não vai ter dificuldade para fazer. Vocês têm aí, pessoal, Sudeste, São Paulo, unidade temática, vida e evolução, objetivo do conhecimento, programas e indicadores de saúde pública, habilidades. Argumentar sobre a importância da vacinação para a saúde pública com base em informações sobre a maneira como a vacina atua no organismo e o papel histórico da vacinação para a manutenção da saúde individual e coletiva e para a erradicação das doenças. Então aqui está falando um pouquinho sobre o Instituto Butantan, tá? É uma referência em pesquisa biomédica, né? Que pesquisa biomédica trabalha com esse tipo de coisa, né? Soro, esse tipo de coisa assim. Vamos ver o que ele está dizendo aí, pessoal. O Instituto Butantan é um centro de referência em pesquisa biomédica. Sua competência técnico-científica é reconhecida internacionalmente em virtude das contribuições relacionadas à saúde pública, alcançadas por meio do desenvolvimento e da produção de agentes biológicos e por compartilhar com a sociedade o conhecimento que elabora. Sua fundação ocorreu em 1889 após um surto de peste bubônica que se alastrava pela cidade de Santos. Com a doença se espalhou entre a população, começaram as dificuldades de importação de soros e vacinas para seu tratamento e sua prevenção. Assim surgiu a necessidade de criar na região de São Paulo uma instituição capaz de combater o agente infeccioso a prevenir outras doenças epidêmicas. Sua sede foi estabelecida em uma antiga cocheira localizada a cerca de 9 quilômetros do então centro da cidade de São Paulo. Observe que foi numa cocheira, ou seja, por quê? Porque é retirado, né, é colocado o antígeno no cavalo, né? Em 23 de fevereiro de 1901, a instituição foi reconhecida como Centro de Pesquisa e Desenvolvimento Autônomo. Mesmo não dispondo de todas as condições necessárias para pesquisa e desenvolvimento de produtos, em junho daquele mesmo ano passou a entregar ao público as primeiras medicações para o tratamento da peste bubônica, soro antipestoso. Ao longo de sua história, uma ampla gama de vacinas de soro foi desenvolvida e distribuída no Brasil e no mundo. Entre os ilustres pesquisadores que já trabalharam no Instituto, destacam-se nomes como Emílio Ribas, Vital Brasil, Oswaldo Cruz, Adolfo Lutz e Pereira de Queiroz. Atualmente, o Instituto Butantan é o principal responsável pela produção nacional de soros hiperimunes e de antígenos vacinas utilizadas no Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde, que os distribui de forma estratégica e gratuita à população. Então, todas essas vacinas que a gente tem nos postos de saúde aí, vem lá desse instituto. Entre os projetos de pesquisas básica e aplicada desenvolvidas no Butantan, há estudos sobre animais peçonhentos, agentes patogênicos, inovação e modernização dos processos de produção e controle de imunobiológicos e outros clínicos, terapêuticos e epidemiológicos relacionados aos acidentes humanos causados por animais peçonhentos. Além disso, o Instituto mantém condições zoológicas e desenvolve atividades educacionais e culturais por meio de 4 museus: Museu Biológico, Museu Histórico, Museu de Microbiologia e Museu de Saúde Pública Emílio Ribas, todos abertos à visitação pública. Destacam-se entre as atividades realizadas nesses espaços a capacidade de alunos por meio de
estágios de iniciação científica e pós-graduação, os cursos de aperfeiçoamento que visam a formação de profissionais que possam ser multiplicadores de informações em saúde pública e os recursos de curta duração destinados à informação da comunidade em geral. Então aí só uma breve histórico aí. Esse trabalho em grupo aqui, pessoal, é uma pesquisa, né? Vocês não vão fazer ele em grupo, mas na prova de vocês eu estou pedindo uma pesquisa relacionada a isso aqui, tá? Então, por hoje, pessoal, é só isso. Na próxima aula, nós vamos ver aí vacinas. A nossa próxima aula é amanhã, né, pessoal? Primeira aula. Então, na próxima aula a gente vê aí sobre vacinas. Até mais, pessoal.